Evangelho de Lucas, capítulo 5, irmãos. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. Glória. Evangelho de Lucas, capítulo 5. O ano está chegando ao final. E eu sei que até aqui, como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós só temos motivos para agradecer. Que o nosso Deus é bom e Ele tem nos abençoado. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, lemos assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Amém. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Sentaram, irmãos. Irmãos, prestem bem atenção. Nosso Deus, Ele é um Deus, passa um pouquinho aqui, Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Amém. Glória. E lendo esse texto aqui em Lucas capítulo 5, Jesus estava ensinando a multidão, e Ele ficou sem altar, nós assim para pregar, e Ele resolveu usar o barco de Pedro como altar, como tribuna. Dá para afastar um pouquinho para a multidão dar tempo. Imagina o Senhor agora sentando no barco, e sabe que a Bíblia diz que ele sentando no barco, né? E começou a ensinar a multidão. Versículo 3: Assentando-se, ensinava no barco a multidão. O nosso sentou lá dentro, até sentado, quem sabe pôs o pé para fora, mas as pernas na água, ficou ali ensinando a multidão. E lendo esse texto, eu me recordo da mulher que o apóstolo que foi procurar o profeta, falou: Senhor, meu marido, teu servo morreu, e era fiel. O credor chegou e pegou e veio buscar os 2 filhos para ser como escravo para pagar a dívida. Então o profeta perguntou onde eu procuro: o que você tem em casa? Tua serva não tem nada, mas Deus usa o que você tem para te abençoar. Deus vai usar o que você tem para te abençoar. Deus vai usar o que você tem. A missão de Cristo aqui na terra não foi nada fácil. Como eu falei aqui no domingo, olha, um dia o Senhor, cansado de enviar profetas, um dia ele falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou descer lá. O Senhor vai ver o povo? Senhor, não, eu vou salvar a humanidade. Eu vou fazer um caminho para esse povo. Um caminho no deserto, diz a Bíblia. Deus preparou o caminho, diz a Bíblia, que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, eu 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, mas o Senhor estava cansado, como o homem, Cristo, que estava cansado. Mas assim, mesmo assim, ele procurou o barco de Pedro, sentou ali e ensinou as multidões, curava os enfermos, alimentava quem estava faminto.
Irmãos, hoje o Senhor está procurando. E a primeira coisa que Ele sabe, Ele está vendo o seu sofrimento. O texto aqui, irmãos, mostra que o Senhor procurou logo o barco de Pedro. Tinha muitos barcos lá na praia. Ele procurou de Pedro. Pedro ainda não era apóstolo, mas iria ser. E ele tinha trabalhado a noite inteira, não pegou nada. Ia embora sem um lambarim para sustentar a família. Ia embora sem nada para sustentar a família. O Senhor está vendo. Eu quero falar para você, Deus usa o que você tem para te abençoar. Deus vai usar o que você tem. A mulher falou para o profeta Eliseu: tua serva não tem nada. Não, lembrei, tem uma pequena botija de azeite. O profeta deve ter falado: tá bom, sério, Deus vai multiplicar o que você tem. Você tem azeite, vai multiplicar o azeite. Você tem farinha, Deus vai multiplicar a farinha. Deus falou através do profeta Elias: assim diz o Senhor, falou para aquela viúva: enquanto não chover sobre Israel, o azeite da botija não vai faltar, a farinha da panela não vai faltar, até que chova sobre Israel. Deus usa o que você tem. Não importa o que você tem, Deus vai usar o que você tem. Cristo estava, irmãos, atento às necessidades. Ele viu, a Bíblia diz que Cristo estava atento. Ele viu o coletor de impostos sentado na coletoria. E viu aquele homem que poderia ser um ganhador de almas, Mateus 9:9. E ele veio a ser apóstolo de Cristo. O Senhor viu um baixinho subindo numa árvore, Zaqueu, e viu que aquele homem poderia ser transformado. Hoje me convém pousar em sua casa. E desceu. Deus falou para o Senhor Jesus, falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, ninguém vai lá te ver. Ninguém quer nem entrar na sua casa. Hoje eu vou pousar lá. Hoje eu vou jantar com você. Hoje eu vou levar a igreja para lá. Hoje a sua casa vai ser a igreja. E a casa de Zaqueu foi a igreja daquele dia. Lucas 19, Deus viu a necessidade daquele homem. O Senhor viu que Zaqueu tinha mais desejo que a multidão. Viu o Senhor que Zaqueu, em cima daquele sicômoro, ele tinha mais desejo de ver a Cristo do que quem estava do lado dele. Muita gente estava do seu lado só pelos milagres, só para acompanhar a multidão. Zaqueu não. Ele queria ver, ele queria entender, queria saber como era aquele homem. Por isso que o Senhor diz no Lucas 19:10: ou o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque esse também, diz a Bíblia, é filho de Israel. Jesus viu uma viúva, mas chegando lá próximo ao gasofilácio com 2 pequenas moedas para depositar ali no altar como oferta. E viu que aquela viúva depositou 2 moedas, que eram toda a sua riqueza. O Senhor te vê. Ele está vendo a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu olho para você e eu lembro de 1 Samuel 16:7. Deus falou para Samuel: Samuel, você está vendo o que está diante dos seus olhos? Eu vejo o coração. Samuel estava vendo Eliabe e falou: está aí diante de mim o filho de Jessé, chamado Eliabe, é o novo rei de Israel. Deus falou para ele: não é esse. Eu estou vendo o coração dele e ele não serve para ser rei. Passaram-se todos os filhos de Jessé e nenhum deles foi, até que mandou chamar um que estava esquecido. Chegou cheirando ovelha. A estrume ele chegou chegando um cheiro de capim molhado. Mas quando ele entrou, Deus falou: tira o cheiro do azeite e unge. É ele. É ele que eu vou usar. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua família. Mas como é que eu faço ter lugar na sua mente? Ele vê, está vendo, e ele precisa de usar alguma coisa. Naquele dia, o Senhor falou assim: Pedro, dá para afastar um pouquinho o barco? Eu quero usar o seu barco. Eu quero te abençoar. E quando você deixa Deus te usar,
Ele te retribui, né? O Senhor quer entrar no seu barquinho. Pedro não tinha nada, irmãos. Trabalhou e não pegou nada. Talvez já está trabalhando e não está resolvendo nada. Não está vendo a bênção de Deus na sua vida. É porque o Senhor não entrou no seu barco ainda. No seu negócio, na sua família. Você tem que convidar o Senhor para fazer parte da sua casa, fazer parte da sua família, fazer parte. Todos os dias você tem que tentar fazer isso. Ageu capítulo 1, versículo 6, nós temos uma mensagem que Deus fala para aquele povo. Estava lendo hoje de manhã o livro de Ageu, e diz a Bíblia lá: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Ageu 1,6. Bebeis, porém não vos saciais. Vestimos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saco por ela. O povo estava numa situação difícil. Tinha que mudar a sua atitude. Tinha que passar a ser mais grato ao Senhor. Passar a ser fiel ao Senhor. Nosso dízimo, nossa oferta, quando a gente traz deixa do altar, não estou comprando a bênção, estou sendo grato pelo que Deus já fez por mim. Senhor, obrigado, o Senhor tem me abençoado. Eu tenho um lar, tenho família, eu tenho saúde. Então você está sendo grato ao Senhor. Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada. Já, às vezes você vai pescar e não pega nada. Você fica lá meia hora, 1 hora, 2 horas. Pedro ficou a noite inteira, nada. E não foi com uma vara, foi passando na rede. Já pensou você passar a rede? Já passou a rede e não pegou nada? Os pescadores aí, Plantão, Samuel, o Edmar, já passou a rede e não pegou nada, Samuel? Dificilmente passa e pega, eu pego. Pedro estava lá nas redes, não pegou nada. Nem para levar para fazer em casa. Mas a coisa mudou quando Jesus entrou no seu barco. Jesus pregou para a multidão e Pedro continuou lavando as redes. Ele estava ouvindo, mas continuou lavando, limpando, dobrando as redes, guardando. Quando ele deve ter acabado de guardar, o Senhor falou: Pedro, vai para o mar alto, faz o seu lado, lança a sua rede de novo. Senhor, eu pesquei a noite inteira. Tipo assim, eu conheço isso aqui. Eu sou pescador, eu sei quando não tem peixe, não tem. Mas ele viu que não era qualquer um que estava falando assim: olha, mas agora, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Quando Pedro disse isso: olha, eu vou lançar segundo a tua palavra, segundo a tua ordem, segundo o teu mandato, segundo o teu poder. Quando Jesus chega, irmãos, o mal tem que sair. Quando o Senhor chega, Ele chega para abençoar, porque Ele vê a minha dificuldade como pai, como filho. Ele vê a sua dificuldade como servo. Ele sabe a sua limitação. E o Senhor quer te ver abençoado. Só, irmãos, o Senhor vai entrar no seu barco e para te direcionar. Ele vai nos apontar o caminho da vitória. Mas Ele não vai nos dar a vitória de mão beijada. Ou vai? Lá em Betânia, João capítulo 11. Ele não foi lá ressuscitar Lázaro? Foi ou não foi? Mas ele chegou lá com a sua primeira coisa que ele perguntou: onde o puseram? Alguém teve que guiar Jesus, não teve? Vamos lá, Senhor. Levou ele até o túmulo, não levou? Lembra que ele perguntou? Ele viu Maria chorando, ele se emocionou. A Bíblia diz: olha, vede como amar, onde o puseram? Porque Jesus viu Maria e Marta chorando. O Senhor não quer te ver chorando, não quer te ver sofrendo. Pai nenhum quer ver o filho chorando. Pai nenhum quer ver o filho sofrendo. Alguém não teve que guiar Jesus? Quando ele falou assim: tirar a pedra, alguém não teve que tirar a pedra? Você tem que tirar a pedra que está te impedindo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: desembaraçando todo o peso do pecado e tenazmente
nos assedia, você tem que tirar os embaraços da sua vida. Deus vai te abençoar, Ele vai te apontar o caminho. Naquele dia ele falou assim: olha, lançai a rede. Pedro obedeceu, não foi para o mar mais lá para o fundo, lançou a rede. Amém? Amém. Mas eu te digo, irmãos, quando você trabalha, e as coisas não aumentam, o que você faz? Você tem que mudar. Você tem que ver se tem alguma coisa errada na minha vida. Ou se eu só preciso entrar no meu bairro. Se eu tenho que transformar o meu trabalho. Se eu tenho que tirar todo o mal. Porque, irmãos, olha só. Uma coisa que nós vemos aqui nesse texto é muito interessante. Está no versículo 7. No versículo 7, olha aí. Lucas 5, 7. Aonde o Senhor diz. Pedro fala assim: Pedro fez sinal para os seus companheiros que estavam no outro barco, para os que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase se afundaram. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai te abençoar. Deus está vendo a sua necessidade, mas quando você for abençoado, você tem que lembrar de quem está ao seu lado. Sua esposa, sua família, aquelas pessoas que você ama, você tem que repartir com ele. Pedro não foi egoísta, chamou Tiago e João, chamou os que estavam do lado. E interessante que o Senhor Jesus usou o barco de Pedro, mas o barco de Tiago e João foi cheio também. Os barcos que estavam ali, o barco que estava próximo de Pedro, encheu até quase se afundaram. Pedro não foi egoísta. Tem muita gente que está precisando da bênção de Deus. Quando o Espírito cai sobre você, é hora de você abraçar quem está do seu lado, para que o Espírito possa contagiar ele também. A bênção que vem para você não é só para você, é para a sua família, para a igreja, para que você reparta com a igreja através do dízimo da oferta, para que você abençoe a sua família com aquilo que a sua família precisa. Lembra de quando alguns eram do mundo? E sabe como já sei? Lembra quando você era do mundo? Talvez poucos aqui fizeram isso. Acho que quase ninguém aqui fez isso. Quando você recebia seu pagamento, você não ia para casa, você repartia ele, ficava picotando ele, deixava um pouquinho no boteco da esquina, o boteco mais um pouquinho do outro lado, ia deixando. Já fez isso? Só um pouquinho, né? Por quê, irmão? Porque nós éramos do mundo, a gente conhecia Deus. Mas a partir do momento que você passou a servir ao Senhor, aí Isaías 55 entrou na sua vida. Por que gastaste seu dinheiro naquilo que não é pão? E o fósforo do suor naquilo que não te satisfaz? Ouvi atentamente o meu que é bom, diz amigo de Isaías 55. Aí agora quando você se casou com o Senhor, fez um compromisso com Deus, agora quando você recebe, quando você é abençoado, a primeira coisa que você lembra é da sua família. Quando você vai para casa e você abençoa a sua família, quer seja com as compras do mês, quer seja com pagar as contas, pagar água, luz, telefone. Ah, pastor, eu só estou, ultimamente só está dando para pagar a conta. Então você está abençoando a sua família, porque você não está deixando faltar o que é importante. Fica tranquilo, Deus está de olho na sua necessidade. Ele conhece seus sofrimentos. Ele sabe tudo aquilo que você sente e passa. Olha, irmão, lá no livro de Salmo, diz a Bíblia que antes da palavra chegar até a boca, Deus já sabe qual é. Ele sabe o que eu estou passando, o que você está passando. Por quê? Porque Ele é Deus e tem um poder que ninguém tem. Ele é onipotente, é o único que detém todo o poder. Glória. Então não adianta ficar olhando para os lados. Está com um problema? Faça que nem Ezequias, lá em Isaías 37, 38. Pega seu problema, estenda no altar. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e apresentou diante de Deus: Senhor, meu problema hoje é esse.
essa nação vem estar destruindo todo mundo, pegando seus deuses, lançando no fogo, porque não são deuses. Mas aqui está o meu problema. Ezequias levou para o altar, orou, e a resposta veio na hora. A coisa, quando é séria, Deus resolve na hora. Se você puder esperar, tem hora que Deus sempre espera, né? Por exemplo, Jesus poderia ter ido enquanto o Lázaro estava doente e curado a doença, mas ele não quis. Ele quis fazer algo maior. Ele foi lá depois que Lázaro tinha morrido e ressuscitou o homem. Deus talvez tenha fazer um milagre maior na sua vida. É por isso que o Senhor está passando por dificuldade. Mas Deus vai mostrar para você que Ele vai usar o que você tem. Vamos ficar em pé. E você talvez já tenha que fazer como uma mulher, como uma viúva, na época do profeta Eliseu. Vai, pede emprestado vasilhas. Enche a tua casa de vasilha vazia. Depois vai, enche todas elas com azeite. Você precisa trazer vasilhas vazias para a igreja. Pecadores estão precisando do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado pela vida desse irmão que está aqui hoje. Repreende toda obra de Satanás na vida do teu servo e da tua serva. Abençoa seu lar, abençoa seu trabalho, em nome de Jesus.